Queridos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 34 a 38. Se a mídia puder projetar, já projetou. Pastor Marquinhos continua ainda enfermo. Eu gostaria de pedir que a igreja orasse em favor da vida do nosso pastor, para que Deus restabeleça a sua saúde. Com certeza está nos assistindo. Pastor, um grande abraço. Estamos em oração pela sua vida, tá bom? Vamos para o texto? Diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra, que é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, para salvar a nossa alma, Senhor, para mudar a nossa situação. Nós te glorificamos e te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos vivos com mais um dia, Senhor, e ser alcançado pela Tua misericórdia e pela Tua graça. O que nós pedimos é que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Graças a Deus. Queridos, é muito desafiador falar a respeito da cruz de Cristo. Quando nós lembramos da cruz de Cristo, nós muitas vezes pensamos apenas em um símbolo. Algumas pessoas usam a cruz como uma proteção. Em alguns lugares a cruz está posta para lembrar que um dia ela foi usada como instrumento para a crucificação. Algumas pessoas usam como um objeto apenas para enfeitar a sua casa, usam em joias. Mas Jesus, ele fez essa exigência que quem quisesse seguir a ele deveria tomar a sua cruz. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a decisão de seguir a Cristo e as implicações e resultados que essa decisão traz para a nossa vida. A Bíblia apresenta muitas histórias de pessoas que tiveram que renunciar a muitas coisas que elas consideravam valiosas e importantes. Isso para seguir a Cristo. Quando Jesus chamou os discípulos, Pedro, Tiago, André, João, eles estavam ocupados. Eles estavam ali nos seus trabalhos, eles estavam pescando. E nessas suas atividades cotidianas, naquilo que eles faziam para viver, eles têm um primeiro contato com Jesus. Eles tinham barcos, eles tinham redes, e não representavam apenas aquilo que eles gostavam de fazer, mas representavam os seus ofícios. Naquele momento, eles se encontram com Jesus diante daquilo que trazia segurança para a vida deles, diante daquilo que de alguma forma poderia trazer uma estabilidade financeira para eles. No entanto, quando eles ouviram esse chamado de Jesus, eles tiveram que renunciar àquilo que os prendiam. E a Bíblia diz que naquele momento, quando eles ouviram a voz de Jesus, eles imediatamente deixaram os barcos, as redes e o seguiram. Eu estou falando aqui de um chamado específico. Eu estou falando aqui de um chamado onde Jesus chama 12 homens para o seguir. Mas esse chamado ele não vai implicar apenas em andar com Jesus. Esse chamado ele começa com um propósito que vai além daquilo que os discípulos imaginavam. Ele começa mudando e transformando a vida deles aqui na terra, para que eles vivessem um propósito com o Filho de Deus aqui. Que a Bíblia diz que renunciou a si mesmo, ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus,
Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e tomou uma posição de servo. A Bíblia diz que ele se humilhou e foi morto em uma cruz. Os discípulos, eles vão passar a viver um propósito terreno que se estende até a eternidade. Nós também fomos chamados assim. Nós somos chamados para seguir a Cristo como discípulos. Nós somos chamados para viver um propósito que começa aqui e também se estende até a eternidade. Então, todas as vezes que você pensar que o Senhor lhe chamou, você tem que pensar que esse chamado é um chamado que implica em muitas renúncias. Todas as vezes que você pensar que você foi chamado por Cristo, pense que esse chamado é um chamado para a morte. Por isso Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Uma vez, Jesus encontrou com um jovem rico, e a Bíblia diz que naquele encontro, aquele jovem ele tem uma curiosidade, ele tem uma dúvida a respeito da vida eterna. Só que aquele jovem era muito rico, e por ser muito rico, ele vai ficar dividido entre as suas riquezas e essa dúvida. Um dia ele chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me siga, e aí você terá um tesouro no céu. Jesus disse: aí você terá a vida eterna. É no meio desse convite, onde existe essa renúncia, que aquele jovem vai ficar triste, e por ficar muito triste, ele vai pensar naquilo que ele vai perder. E quando ele pensa no que ele vai perder, ele decide deixar Cristo de lado. Ele decide que era melhor continuar com as suas riquezas do que pensar nessa vida eterna. Muitos de nós, às vezes, quando entregamos a nossa vida para Jesus, e às vezes até digo para algumas pessoas que a gente está tentando meio que diminuir, sabe? Baixar o padrão do que diz a palavra de Deus, para que a gente, sabe, encontre e alcance o maior número de pessoas, abarque o maior número de pessoas, sem dizer para elas o que foi que aconteceu quando ela tomou aquela decisão de seguir a Cristo. A gente, às vezes, uma boa intenção de querer que as pessoas encontrem a salvação, recebam perdão em vida eterna, desfrute da vida abundante, nós temos tentado, sabe, baixar o nível da palavra de Deus para que as pessoas se encaixem no sistema e vivam do jeito que elas querem. A verdade é que o Evangelho, ele nos leva para um caminho de morte. E se alguém quer seguir a Cristo sem cruz, essa pessoa não está seguindo a Cristo. Se alguém pensa que vai andar com Jesus sem morrer para suas vontades e sem morrer para si mesmo, ela não está seguindo a Cristo. Se você conhece alguém que está na igreja há muito tempo, sabe, e não foi transformado por aquilo que ela ouve, essa pessoa não está servindo a Cristo. Ela está servindo as suas vontades. Ela está seguindo o seu eu. Ela está seguindo o seu ego. Ela não está seguindo a Cristo. Aquele jovem, ele olha para as suas riquezas, ele olha, sabe, para as suas posses, ele olha para aquilo que ele tinha, e a Bíblia diz que ele se entristece e dá as costas para Jesus e toma outra direção. A atitude dos discípulos em abandonar tudo o que eles tinham, em renunciar ao que eles tinham, foi um poderoso exemplo para nós. Sabe, Jesus não prometeu uma vida fácil, mas Jesus prometeu um propósito maior. É nesse propósito que nós devemos nos apegar. Sabe, esse propósito, ele significa para a gente uma renúncia tal, que a gente é capaz de abrir mão de riquezas, a gente é capaz de abrir mão de status, a gente é capaz de abrir mão de posições, a gente é capaz de abrir mão dos nossos sonhos para seguir a Jesus. Não existe bens materiais que nos prendam, sentimentos que nos impeçam, relacionamentos que se coloquem entre nós e Ele. Quando nós entendemos qual é o nosso propósito, nós abandonamos os nossos sonhos, muitas vezes largamos os nossos projetos, porque nós entendemos que a eternidade é melhor do que tudo que tem nesse mundo que é passageiro. Quem está comigo, diga amém. Queridos, os discípulos, eles tiveram que fazer uma escolha
sabe, que não custaria apenas aquilo que eles gostavam. Eles tiveram que fazer uma escolha que mostrava para eles que agora aquela vida que eles iam viver não era mais deles. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele teve essa experiência. Era uma pessoa de alta posição, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa que todo mundo, sabe, tinha um certo respeito, porque era alguém que era letrado, era alguém que era estudado, sábio, era alguém que tinha uma alta posição no meio dos religiosos. Mas quando ele encontra com Cristo, ele entende que tudo aquilo que ele tinha era comparado a nada. E ele disse: eu considero tudo que eu tenho, abro mão de tudo que eu tenho, considero como refúgio por causa de Cristo. Considero como refúgio por causa de Cristo. Deus não nos convida para viver uma vida franciscana de miséria, como muita gente pensa. Ah, pastor tem que ser quebrado, pastor tem que ser pobre, porque Jesus não tinha um cavalo. Para andar de jumento ele teve que pedir um emprestado. Não, pastor tem que andar com roupa velha, porque isso vai demonstrar que ele é humilde. Não, gente, humildade não tem a ver com pobreza. Eu conheço muita gente rica, humilde, como o pastor sempre fala, e conheço muito pobre, orgulhoso. Deus não nos convida para uma vida luxuosa, nem abastada de status, de fama. Jesus chamou os discípulos para servir em um propósito de perdas e ganhos. Foi isso que Jesus fez. Por isso, com esse propósito, Jesus, ele vai chamar os discípulos para carregar a sua cruz. No versículo 34 ele diz assim: então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é colocar os ensinamentos de Cristo e a vontade de Deus acima dos próprios desejos e ambições. Tomar a sua cruz é aceitar e suportar os desafios e sofrimentos dos sacrifícios que podem vir por causa desse convite. A cruz representa sofrimento, renúncia que acompanham a vida cristã. Seguir a Cristo é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando amor, compaixão, justiça, perdão. Isso envolve uma vida de dedicação contínua e transformação interior. Quando você olhar para alguém que realmente segue a Cristo, que está carregando uma cruz, essa pessoa deve demonstrar amor, essa pessoa deve demonstrar compaixão, essa pessoa deve demonstrar perdão. Se nenhuma dessas características dessa pessoa que você conhece, que segue a Cristo, não existem nela, essa pessoa não está seguindo a Jesus. Ela pode até ser um seguidor, mas ela não pode ser uma discípula ou um discípulo. Aí você me pergunta: mas pastor Rides, como assim? Como assim? A pessoa pode ser um seguidor e não pode ser um discípulo? Quantas pessoas têm Instagram aqui? Eu sei que tem pessoas que têm Instagram e no seu Instagram às vezes tem 300 seguidores, outros têm 300 mil. Mas se alguns deles te seguem ou são seus discípulos aqui na igreja, você vai observar que o número de seguidores é muito menor do que o de discípulos, é muito menor do que o de seguidores. Por que Jesus chamou a multidão e chamou os discípulos? Para mostrar justamente isso. Porque a multidão, quando segue a Jesus, a multidão ela segue por interesse. A multidão ela está sempre esperando um milagre. A multidão está sempre esperando receber alguma coisa em troca. Os discípulos não. Os discípulos estão ali porque eles querem aprender de Jesus. Eles querem ser alguém parecidos com Jesus. Então, a multidão ela recebe o milagre, mas ela não é transformada. E observe que os discípulos sim, os discípulos, eles são transformados pela palavra que eles ouvem. Por isso, que se alguém deseja seguir a Cristo, deve calcular, para saber se tem condições de sustentar essa decisão. Porque muita gente tem medo de perder. E a Bíblia diz: aquele que quiser me seguir, perderá a sua vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você tem que perder.
para ganhar. O problema é que às vezes nós não estamos dispostos a perder. A gente às vezes não vai querer sacrificar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Mas Jesus disse isso para os discípulos. Então, às vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que nós temos aqui, nos barcos, nas redes, naquilo que, sabe, para a gente é algo que é necessário. O pastor Rito, o senhor está dizendo que eu tenho que largar meu emprego, largar a minha vida, largar tudo para seguir a Cristo? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve abrir mão de tudo aquilo que impede, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que se coloca entre você e a sua vida com Deus. É isso. Não é fácil de entender, não é difícil de entender, pastor Jônio. É fácil. É entender que se eu quiser seguir a Cristo, não dá para caminhar do jeito que eu quero. Existe uma cruz. E muita gente tem colocado a sua confiança, sabe, naquilo que ela tem, nas suas posses, sabe, no seu poder aquisitivo, sabe, nos seus bens, e fica esperando em Deus nessa vida. E a Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua esperança não estiver em Deus, se a sua esperança estiver naquilo que você tem, a Bíblia diz que você é o pior de todos os homens. Ao renunciarmos o que nos limita, o que nos impede de seguir plenamente a Cristo, encontramos uma vida de significado e de propósito. É por isso que muita gente tem tudo e não tem nada. Tem tudo e não tem nada, porque a sua vida não tem significado e não tem propósito. Essa mensagem, queridos, ela não é relevante apenas para os cristãos, mas ela é relevante para aquelas pessoas que estão buscando um significado para a sua vida. Então, todos nós em algum momento estamos enfrentando escolhas difíceis, que exigem de nós algum sacrifício. A história dos discípulos nos lembra que nós devemos colocar nossa confiança em algo maior do que nós, em alguém maior do que nós. E assim nós encontraremos um propósito transcendente às circunstâncias passageiras desse mundo. Alguém já disse que para ser salvo nós não precisamos pagar o preço, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas se você quer ser discipulado, isso vai te custar caro. Melhor dizendo, isso vai te custar um preço muito alto. Por isso que o texto fala que Jesus chamou a multidão, confrontando a multidão. Por isso que a Bíblia fala que Jesus chamou os discípulos para mostrar para os discípulos que aquela decisão seria algo que exigiria deles uma grande renúncia. Jesus, ele não está querendo dificultar. Jesus não está querendo, sabe, proibir, impedir que as pessoas acessem o reino de Deus. O que Jesus está pedindo de nós é compromisso. O que Jesus está pedindo de nós é uma vida verdadeira. O que Jesus está pedindo de nós é coerência. É falar de uma forma e agir conforme aquilo que eu tenho falado. É ensinar as pessoas, mas viver aquilo que eu tenho ensinado. É pregar perdão perdoando. É dizer que tem que amar amando. É um chamado a abrir mão muitas vezes do mal que nos fizeram. Gente, não é à toa que Jesus era chamado de mestre. Porque Jesus tinha uma didática prática. Jesus ensinava fazendo. É por isso que o Evangelho, quando é pregado por algumas pessoas, ou quando é anunciado por algumas pessoas, não tem força, porque não tem coerência. Nós precisamos aprender que a nossa vida com Cristo e essa caminhada precisa fazer sentido a partir do momento que nós entendemos que, se eu sigo a Ele, a minha vida deve falar por mim. Muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a fazer isso, porque elas estão presas em muitas coisas que ainda têm impedido elas de caminhar com o Senhor, porque elas não estão carregando a sua cruz. Então eu quero fazer uma pontuação aqui sobre a diferença entre ser discípulo e ser seguidor. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Sabe?
Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Você precisa entender uma coisa. Uma coisa é: todo aquele que é discípulo de Cristo o segue, mas nem todo seguidor é um discípulo. Eu disse isso e quero reafirmar para que você entenda a diferença entre um seguidor e um discípulo. A diferença entre um seguidor e um discípulo está especialmente no contexto cristão, está ligado ao nível de comprometimento, entendimento e transformação pessoal. Vai aqui algumas características dos discípulos. Do seguidor, primeiro, o seguidor, o seu nível de comprometimento pode estar interessado, ele pode estar interessado nas mensagens e ações de Jesus, o seguidor, mas o seu nível de comprometimento é superficial, começando pelo seguidor. Ele pode admirar os ensinamentos de Jesus e até mesmo acompanhar suas atividades, mas o seu envolvimento é pequeno e tem pouca mudança de vida. Ele segue por interesse, por curiosidade. Os seguidores podem ser movidos pela curiosidade e o interesse é apenas de ver os milagres. Eles vão ouvir os ensinamentos de Jesus quando são pregados pelas pessoas. Eles vão em grandes eventos, mas a sua motivação pode ser temporária e baseada apenas em necessidades ou interesses momentâneos. A sua participação diante das coisas e da obra de Deus, ela é superficial. Eles podem estar presentes fisicamente, né? Eles podem estar envolvidos nessas atividades que eu acabei de falar na igreja, servindo em ministérios. Eles podem, fazer muitas coisas, mas sem transformação significativa. Eles podem ser simpatizantes da mensagem, mas sem se comprometerem com os valores e demandas do reino de Deus. Agora, os discípulos são diferentes. Os discípulos, o seu nível de comprometimento é algo que é forte, é algo que é grande, sabe? Um discípulo possui um compromisso profundo e duradouro com Jesus. Esse compromisso envolve não apenas seguir a Cristo, mas aprender e internalizar, praticando os ensinamentos de Cristo. Os discípulos são transformados. O termo discípulo vem da palavra discípulos, uma palavra grega que significa aluno ou aprendiz. Um discípulo é alguém que busca ativamente aprender com Jesus, entender os seus ensinamentos e aplicá-lo na sua vida diária. O discípulo vive um processo contínuo de transformação espiritual. É por isso que quando você olha para as pessoas que são discípulos, elas têm essas características. Os discípulos não apenas escutam, mas também praticam aquilo que Jesus ensinou. Uma vez, Pedro fez um questionamento quando ele encontra com Jesus. Ele diz assim: mestre, nós fizemos aquilo que o Senhor pediu, nós tomamos a cruz que o Senhor disse que nós tínhamos que tomar. Nós largamos tudo que nós tínhamos para te seguir. Nós deixamos tudo, Senhor, para estar contigo. Nós renunciamos a nossa própria vida para estar contigo. E o que nós ganharemos com isso? E Jesus respondeu para Pedro: em verdade te digo, Pedro, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, vocês vão receber a recompensa de ter renunciado tudo o que vocês queriam, tudo aquilo que vocês amavam para me seguir. Existe uma recompensa, queridos. Existe uma recompensa para quem serve a Deus aqui nessa terra, e existe uma recompensa para quem serve a Deus lá na eternidade. Nós só precisamos entender isso. Entender que nós não estamos servindo a Deus sem receber nada em troca. Jesus não morreu em vão. E nós não estamos aqui porque nós queremos apenas as bênçãos, nós queremos apenas aquilo que Ele pode nos proporcionar de bom. Isso é coisa de seguidor. Agora, como discípulo, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Muita gente tem deixado de seguir a Cristo porque pensa que a vida é só sobre ganhar. A vida é só sobre, alcançar e realizar os seus sonhos.
Mas tem uma ilustração que eu gosto muito e eu quero finalizar com ela aqui. Diz que tinha um casal de missionários que passou 50 anos da sua vida em campo de missão, e esses missionários, eles dedicaram a sua vida para servir as pessoas. Durante todo esse tempo eles passaram dificuldades, enfrentaram muitas lutas, mas eles também ganharam muitas almas. Esses missionários, eles voltaram um dia para casa, os dois já estavam velhinhos e doentes. Eles esperavam que as pessoas da sua igreja estivessem esperando eles com uma grande festa. E quando eles chegaram no aeroporto, eles ouviram muita batucada, muita festa, muita gente gritando, sabe, aplaudindo. E quando eles desceram do avião, eles pensaram, o pessoal da igreja veio nos receber. E quando eles perceberam, não era eles, era um deputado famoso que ia chegando. Eles entristeceram e olharam, quando eles perceberam, não tinha ninguém da igreja para receber eles no aeroporto. Eles chegaram, foram para uma casinha que não era deles, emprestada, porque eles não tinham como comprar. E aí ela começou a chorar. E aí ela chega para o marido dela e fala para o marido dela assim, olha, nós servimos a nossa vida inteira a Deus e, sabe, renunciamos a nossa vida, nós sofremos no campo missionário, e é isso que a gente ganha de Deus? É essa a recompensa que Deus tem para nós? O marido dela olha para ela, diante daquele sofrimento, daquela dor, e ele fala assim, calma, porque eu vou orar. E ele vai para dentro do quarto dele orar, e quando ele entra no quarto, ora, passado alguns minutos, ele volta até ela, e ela pergunta, o que foi que Deus te falou? Qual foi a resposta que Deus te deu diante dessa situação que a gente está enfrentando? E aí ele olhou para ela e disse, Deus falou comigo, meu amor. Ela disse, então vá, fala o que foi que Deus te disse. E ele disse assim para ela, Deus disse para mim que nós ainda não chegamos em casa. Toda renúncia que você está fazendo agora vale a pena por causa de Cristo. Se você renuncia o mundo, se você renuncia o pecado, se você renuncia às suas vontades, se você renuncia tudo aquilo que se coloca entre você e Ele, vai valer a pena. Nessa manhã, queridos, queria que o louvor subisse. Eu queria encorajar você a refletir sobre isso que você ouviu nessa manhã. Eu queria encorajar você a entender que você foi um escolhido e não foi por acaso. Quando o Senhor Jesus decidiu morrer por você, Ele sabia que ia valer a pena. Quando Jesus resolveu renunciar à sua vida, as mansões celestiais, para vir na terra, morrer por cada um de nós, Ele sabia que valeria a pena. Nós somos comprados por alto preço. Nem ouro, nem prata, nem todo o tesouro desse mundo vale mais do que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ao renunciar à sua vida, Jesus foi pendurado em uma cruz. Ele renunciou a si mesmo. A Bíblia diz que se colocou numa posição de servo. E a Bíblia diz que Ele se entregou até a morte. O que Deus espera de cada um de nós é que a gente continue se entregando, pastor Emerson. Renunciando. Às vezes o mal que nos fizeram. Perdoando uma calúnia, sabe? Uma difamação. Renunciando todo sentimento que nos faz sofrer, toda a ilusão desse mundo passageiro para servir a Cristo. Então, assim como Cristo renunciou à sua vida, eu quero encorajar você a continuar renunciando tudo aquilo que for tentar te afastar dele. Eu sei que muitas coisas se colocarão,
entre nós e Ele. Mas nós entendemos que nada é mais valioso e nada é maior do que esse amor que nos conquistou. Eu quero desafiar você a abandonar tudo, para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Essa manhã é uma manhã de oportunidade para, refletir sobre a renúncia desse mundo, como eu disse, passageiro, para viver um propósito que começa aqui e continua na eternidade.